A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus, o evangelista Francisco Silva, com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, classe dos adultos, aqui da edição da CPAD, com a lição número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja Deus. Queremos só nos relembrar a nossa memória, que o comentário da revista é do pastor Douglas Batista, o nosso pastor que está nos trazendo este comentário desta lição deste segundo trimestre de 2020. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Louvado seja Deus. Amados em Cristo Jesus, todos nós estamos convictos, sabedores, pela palavra de Deus, que não se pode, não se deve e não se pode querer fazer nascer uma igreja na qual a denomine que ela é do Senhor, se ela não tiver edificada na doutrina que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, que o próprio Senhor Jesus deixou, que o próprio Deus determinou desde os primórdios, usando os profetas, usando os meios que ele teve e ainda tem para anunciar a doutrina na qual os edificadores somos nós, os discípulos do Senhor. Nós edificamos este fundamento no mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas. No mesmo. Sem tirar um J e sem tirar um tio. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que quem tirar um J ou um tio deste edifício, deste fundamento doutrinário, certamente que será cobrado com juros e correções monetárias, O preço será muito alto para quem verdadeiramente tentar mudar a palavra de Deus, a verdade de Deus, trocá-la por mentira,
trocada por heresias, trocada por dogmas, tentar invalidar a palavra com as tradições. E tudo isso o homem será cobrado. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Quando Paulo escreveu a primeira carta à igreja em Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, ele frisou isso: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Qual é o que já foi posto? O fundamento das doutrinas de Jesus. Quando nós vamos aqui, amados irmãos, observarmos, você que entende de construção, né? Você que é engenheiro, uns que entendem muito, outros entendem de menos, mas acredito que quase todo mundo entende, ainda que não seja pela viés prática, mas teoricamente sabe, né, que o mais importante em uma construção é o fundamento. O mais importante que existe em uma construção, é aquilo que está sendo construído, é a base, é o fundamento. E este fundamento, se ele, amados irmãos, não for bem estruturado, se este fundamento, esse alicerce, esta base, essa pedra basilar, se ela não for bem firme, certamente ela está correndo o risco, ou correrá o risco futuramente da construção desmoronar, dessa construção cair. Quando eu vejo esta comparação, né, Jesus comparando, os apóstolos comparando a firmeza dos ensinamentos de Cristo com os fundamentos de um edifício bem ajustado, me leva também a parábola da semente, o semeador. De igual modo, né, aquela semente que cai à beira do caminho, né, que aquelas que caem em meio aos pedregais, pedregulhos, ali é a palavra, é o fundamento, é a doutrina. Então, não há substância, não há firmeza para aqueles tipos de semente. Só dá produção aquela semente que cai num bom solo, num solo fértil, que é o coração do homem, que é a aceitação da doutrina. Então, quando o homem e a mulher, ele não aceita a doutrina, então ele é levado por outros tipos de doutrina, por outros, a Bíblia chama de ventos, né? Então, às vezes, podemos correr o risco de tentar substituir vamos assim dizer, o insubstituível. Não adianta tentar substituir a palavra de Deus com outras coisas, com outros argumentos, com outras teorias. Nós vivemos num período, não esqueçamos de dizer que se a Bíblia diz que alguém pregar um outro evangelho, ou seja, usar um outro evangelho estranho que não seja o ensinado pelos apóstolos, pelos profetas, como Paulo sempre dizia, eu vos ensinei o que Jesus me ensinou. Aleluia, louvado seja Deus, estou ensinando o que eu aprendi. Então, é passando de um para o outro, sem sombra de variações. Hoje, o grande problema
de muitas denominações é que este fundamento, que a doutrina, ela foi se dissipando com o tempo. Com o tempo ela foi se desmoronando, foi se criando outras formas de doutrina, às vezes apresentando uma facilidade para que a palavra de Deus ela viesse a suprir os desejos de A ou B, né? Pessoas amenizando, pessoas deixando brecha para poder estar aí, podemos assim dizer, beneficiando certas pessoas que realmente não aceitam o verdadeiro evangelho, não aceitam a verdadeira doutrina. Então, mas não adianta isso, porque o fogo vai consumir. O fogo vai consumir. O fogo vai consumir a palha. O fogo vai consumir tanta coisa, porque não se pode substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus é insubstituível. O que foi ensinado, o que era pecado, o que foi ensinado que era pecado nos dias de Jesus, ainda hoje é a mesma cobrança. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Ela continua sendo a palavra de Deus. Então, criamos e nos apoiamos em uma estrutura pessoal fundamentada nas coisas naturais, muitas das vezes nas finanças, na saúde, na família. E tudo isso, esses apoios que se tem, às vezes quando vem a oposição, quando vem um tempo de adversidade, quando vem as pressões, né, como a semente foi lançada no meio dos espinhos das pedras que sufocaram o evangelho light. Quando a pessoa recebe aquele evangelho light, cheio de manobras, né, de maus intentos, a pessoa aceita, por um tempo vai gostando, estou gostando de igreja tal lá, né, assim mais fácil. Mas quando chega a pressão, quando as pressões os intempéries, as adversidades, elas chegam, toda aquela estrutura, ela desmorona. Ela vai abaixo. E assim, sofre-se, porque não se apoia. Apoia-se na doutrina de homens, apoia-se na doutrina dos demônios, dos ventos de doutrina, mas não se apoia na doutrina, no fundamento que é Jesus Cristo. Então, no capítulo 7 de Mateus, está escrito que Jesus dizendo ali, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, aí Jesus pega aquele que ouve e pratica, ele compara ao quê? A um homem prudente. O que é o homem prudente? O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando se edifica a casa sobre a rocha, sobre a pedra basilar, sobre a pedra angular, que é Cristo, o que acontece? Cai a chuva, transborda rios, que no sentido figurado, esses rios, esses ventos que batem com impetuosidade contra aquela casa, eles simbolizam as adversidades, simboliza os momentos difíceis que nós passamos sendo servos e servas de Deus e se encaixando naquilo que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas, amados irmãos, sopra os ventos, bate com impetuosidade contra a casa. Quem é a casa? A casa é espiritual.
Nós vamos ver na frente aqui que o templo não é mais aquela estrutura, não é mais um edifício de pedras, mas o templo é o nosso corpo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro templo agora. Então, quando bate contra esta casa, que não cai. Por quê? Por que a casa não cai? Aí ainda hoje eu li aí um post do irmão que colocou um post dizendo assim, olha, a carne é fraca, não é uma desculpa para o pecado. Quando a Bíblia diz a carne é fraca, não é justificando a fraqueza humana, não. É uma advertência. É uma advertência. Por que a carne é fraca? É quando a carne está edificada sobre areia. Ela se torna fraca. Então, todo aquele que ouve as palavras de Jesus e não pratica elas, meu irmão, ouve e não praticar. Eu costumo dizer que a escola bíblica, como todos nós dizemos, é a melhor escola do mundo. É a escola bíblica dominical. Mas nós, professores, dirigentes, superintendentes, pastores, líderes, evangelistas, enfim, educadores cristãos, não devemos esquecer uma coisa, meu. Nunca devemos esquecer algo muito importante para a nossa vida. Não basta somente a gente ser o erudito. Não basta somente a gente saber deste conteúdo, de ir atrás de subsídios teológicos, de ir atrás de ler várias Bíblias, tudo isso é importante. Mas o mais importante é a praticidade. É quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Colocamos em prática e olha que oportunidade não falta. Não falta oportunidade para nós praticarmos a vontade de Deus. Saiu da porta, às vezes nem sai da porta de casa. Às vezes é dentro de casa mesmo que se está exigindo aquilo que nós conhecemos. Às vezes com a nossa esposa, às vezes a esposa com o marido, às vezes o pai com os filhos com os pais. Então tudo isso envolve a praticidade. Porque Jesus ele foi categórico, ele disse, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, ele é comparado com um homem insensato. O outro lá que ouve e pratica é prudente, mas o outro não, o outro é insensato, é o oposto. Vive na insensatez. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre a areia. Irmão, por mais que, volto a dizer, por mais que eu não entenda de construção civil, por mais que eu não tenha um entendimento de um engenheiro, de um pedreiro, que vive na prática, que está entendendo, mas por mais comum seja o entendimento em relação à construção civil, ninguém é louco de construir algo em cima de um barranco de areia. Mano. Então assim também é a nossa vida. Por que eu vou construir, deixar este edifício, esta casa espiritual, ela crescer numa pirambeira de areia? Eu não posso gostar disso, eu tenho que rejeitar esta base. E o que a Bíblia nos ensina é o contrário do que as pessoas desejam. Tem pessoas que não gostam de ser exortadas. Tem pessoas que já olham logo e dizem, fulano está rotando santidade. Fulano está pegando o céu pelas mãos. Fulano
é isso, aquilo, e começam a usar de preconceitos até com aqueles que estão se esforçando para andar de acordo com o que Jesus quer. Então, há várias pessoas que certamente não gostam de ser edificadas no fundamento dos apóstolos. Não tem nenhuma pretensão de seguir o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Aí começam a misturar coisa com coisa, né? Começa a buscar subsídios aonde não existe. Começam a criar a sua própria doutrina. Começam a criar o seu próprio jeito de servir a Deus, sem a autoridade bíblica, sem a ordenança de Deus. Começam a dar um jeitinho, que é chamado jeitinho brasileiro no pecado aqui, amenizar situações de pessoas, de N pessoas. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é eficaz para a nossa vida. Não queira ser levantado num fundamento de areia, porque é grande a queda. É grande a queda. Por meio da reconciliação efetivada na cruz do Calvário, sabemos que Cristo, ele formou a igreja eleita, envolvendo judeus e gentios, conversos, que acreditavam, que creiam, que obedeciam. E por esse fato de crer e obedecer, é que se encaixam na predestinação. Somos predestinados a partir do momento que nós obedecemos. Crer com obediência, né? Então, aí o apóstolo Paulo faz essa comparação de um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. O fundamento é a doutrina. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino que sejamos o templo do Senhor, a morada do Altíssimo. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era símbolo de quê? De exclusivismo. Era a ostentação, era as 7 maravilhas, né? O templo de Herodes, o templo de Salomão, o que Zorobabel reconstruiu, o templo de Herodes o Grande. Nós vemos os homens, eles fizeram questão de que Jesus desse uma olhada, né, na estrutura do magnífico, potente templo do Senhor. Sem sombra de dúvida, algo bem apreciado para a época, a arquitetura da época, né? Ter uma construção bela, esplendorosa. Mas Jesus Cristo, ele falou uma coisa para os discípulos. Ele disse, olha, Jesus não se preocupou muito com a questão, a estrutura, mas Jesus deu uma lição ali. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E a profecia se cumpriu. Perdão, 70 anos depois, general Tito invade Jerusalém, você sabe a história. Aleluia. Então, existia essa exclusividade, esse exclusivismo de Israel como o povo de Deus, o estadismo, né? A peculiaridade, o direito, a cidadania, né? Olha, nós somos aqui o povo que Deus falou, né? Este é o templo que Deus falou. Aleluia, louvado seja Deus, que somente Israel aqui ia ter a sua glória, né? Então, esse era o motivo de quê? Das inimizades entre os judeus e os gentios, essa
essa peculiaridade dos israelitas em relação à sua cidadania, aos seus direitos de cidadão israelita, fazia com que viesse então a trazer menosprezo aos demais gentios, os incircuncisos, assim chamados. Mas Cristo, ele reconciliou esse povo e aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, no santuário cristão, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. E o ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Reconheceu, né? O próprio Salomão reconheceu que ali não poderia conter a Deus. Até a glória de Deus ali, quando entrou, derrubou todo mundo. E não era o cai-cai, não. Porque tem coisas e coisas. Não vamos confundir o cai-cai, né, com a glória de Deus. Porque quando a glória de Deus chega e invade, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Não conseguiram ficar de pé. Aleluia. Então Salomão reconheceu e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Desse modo, os crentes, judeus, os gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Agora, vale lembrar uma coisa, meu irmão, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Mas veja bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16, não sabeis vós, né? Ela é escrita assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Aí Paulo traz uma afirmação, dizendo, olha, se alguém destruir o templo de Deus, que é, aleluia, o nosso corpo, se ele destruir ele por viés de qualquer que seja qualquer viés, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, ele é santo. Aleluia. Meus amados irmãos, veja só como a maioria das pessoas anda despreocupada com isso. Não faz questão de nada. Não faz questão de entender que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Somos feitura sua, criado para o louvor da sua glória. Então Deus criou o homem do pó da terra, colocou em nós um fôlego de vida e fomos criados para quê? Para ser a sua habitação. Então Deus ele construiu tudo, soprou na narina do homem para vir morar dentro de nós. Então, meus irmãos, o nosso corpo, ele tem que refletir a santidade. Tem que refletir a santidade. Não, mas eu ando de todo jeito, e não tem nada a ver, tem nada a ver. E a Bíblia dizendo, olha, você é templo o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então nós devemos, o corpo, ele é firmado de vários membros. E todos esses membros, os nossos membros desse corpo, que é morada do Espírito Santo, devem ser policiados. Devem ser policiados. Por isso que não é mais aquele templo do Senhor, não é mais aquele não. É o nosso corpo físico, é a morada daquilo que foi soprado em nós. E que nós devemos se policiar, ter cuidado com as nossas atitudes. Atitude naquilo que no que vemos, no que vamos olhar. Devemos policiar. Mateus 6,22 diz que a candeia do corpo é o quê? É os pés.
Não. A candeia do corpo é os ouvidos? Também não. Não é a boca. A candeia do corpo é a boca. Não. Mateus 6:22 diz que a candeia do corpo são os olhos. Se esses olhos, eles forem bons, então todo o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele vai ter luz. Por quê? Porque os nossos olhos é a porta da entrada da nossa alma. Ele vê, joga para o consciente, subconsciente, captura as imagens, vai colocando, guarda na mente. Então nós devemos realmente vigiar em nossas atitudes. Fraquejamos, mas devemos reaver esse ponto na nossa vida, para que o inimigo ele não nos pegue, né, nessa área. Por quê? Porque nós somos nova criatura. Temos a mente de Cristo. E ela pode ser contaminada se não andarmos em vigilância. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, são várias coisas aqui que cabe falar sobre o templo do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja Deus. Tem o fator que nós devemos cuidar daquilo que ouvimos, com o que falamos, nossas palavras. Minhas palavras são equilibradas, amém, mas são conduzidas pelo Espírito Santo. A nossa palavra seja sempre agradável. Colossenses 4:6 diz que a nossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um, né? Louvado seja Deus. Devemos cuidar sim, da estrutura do corpo, estética, saúde, obesidade. Amém? Mas não só isso, não. Ser santo, como é ser santo? Ser santo como aquele que o chamou. Com a unidade de espírito, em todo o nosso viver, tendo nossos corpos em sacrifícios, jejum, consagração, oração, tendo o fruto do Espírito. Então vamos refletir nesta glória, não só em palavras, mas em atitudes que revelam o Deus que está em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então Cristo é a pedra principal. O fundamento, apóstolos e profetas. Este é o fundamento. Este é o fundamento. O conceito de apóstolo, o termo grego apóstolo é usado para enviar o mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim também, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. A doutrina deles, embora não se possa desassociar das pessoas e ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja são os apóstolos em si. Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Não há de passar. Passa céu e terra, meu irmão, mas a palavra do Senhor não passa. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a BEP,
ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Quanta gente tem engolido, meu irmão? Isso é profecia, profetada, é revelamento, é uns descapitos, sabe? E tem pessoas ainda que ainda caem na lábia desses enganadores, sabe? Infelizmente, muitos que até mesmo congregam conosco ainda caem na lábia desses falsos profetas, desses revelamentos, dessa onda que aí está, né? Que tem um outro objetivo, o menos de ensinar. Menos de ensinar. E eu sou muito preocupado com o crente que anda atrás de revelação. Sou muito preocupado com o crente que anda atrás desse modernismo, desses profetas. Que de profeta de Deus não tem nada. Mas eu sacio a minha alma quando eu vejo um crente na escola bíblica dominical. Quando eu vejo um crente acessando nas redes sociais, no YouTube, né, os conteúdos bíblicos de ensinamento, as pregações de homens de Deus, que aí estão edificando o corpo da igreja, que somos nós. Pregadores que têm compromissos com Deus, ensinadores que têm compromisso com a palavra, porque também tem ensinos por aí que estão totalmente fora da base que é Cristo Jesus. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos, profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mas adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto do que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Nós não negamos. Vira e mexe, vira ou outra, às vezes, Deus, pela sua graça e misericórdia, me dá uma palavra profética, com um objetivo, que tem um objetivo, de edificar, de exortar, de chamar a pessoa para a conversão, ao arrependimento. A profecia tem todo esse aparato, pautada de misericórdia, de amor. Tem o vinho, mas tem o óleo, tem o azeite. Tudo isso envolve quando Deus quer nos usar para algum fim, para algum objetivo. Louvado seja Deus. Diferentemente daquilo que a gente costuma ouvir e ver aí nas redes sociais, né? Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Assim como todas as partes do edifício precisam ser harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Irmão, a igreja não cresce com desarmonia. Obreiro contra obreiro, pastor contra obreiro, obreiro contra pastor, pastor contra porteiro, porteiro contra pastor, porteiro contra igreja, igreja contra porteiro, e assim sucessivamente, departamento A contra departamento B. Cresce nunca. A igreja da esquina cresce, a do lado cresce, a que anda em desarmonia fica para trás, vai ficando sempre para trás, porque não há harmonia. Quão bom e quão suave é. Salmo 133, que os irmãos vivam em união. Então o crescimento da igreja também depende de tudo estar bem ajustado, uma mesma fé, uma mesma unidade. Não adianta eu ter a fé dos apóstolos se você não tem, é desarmonia, é julgo desigual, não andam os dois juntos, não adianta, não vai dar para eu andar com você. Você pode ficar com raiva, inchado comigo, mas nós não vamos andar junto porque não há acordo mediante a palavra. Não adianta que não vai, não tem acordo. Não tem acordo.
Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Santo no Senhor. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para o templo é vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada do Altíssimo, morada de Deus, fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar da habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Lembra da mulher samaritana que tinha dúvidas? Uns dizem que é no Monte Gerizim, outro em Jerusalém, e tudo. E o Senhor, o que ele diz? Onde é que deve adorar o Senhor? O Senhor diz, o Senhor foi profeticamente ali, deixou mesmo para nós o veredito, né? A hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Meu irmão, quem adora em espírito não engana nem a si mesmo e nem a Deus, e nem a igreja. Pode bater palmas, subir, descer, rodopiar, mas se não for em espírito, o espírito não testifica. Não adianta vir com atos com feitos de psicologia, né? de teatrismo, que a igreja do Senhor viva, ela não aceita. Ela não aceita isso. Então, amados irmãos, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, você aí que às vezes diz, não, vou para a igreja tal, porque lá a doutrina é melhor. A doutrina não tem que ser pior nem melhor, a doutrina tem que ser a de Cristo. É a doutrina de Cristo. Louvado seja Deus. Então, segundo a lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Todo crente bem ajustado torna-se o templo santo do Senhor. Aleluia. Então, vamos continuar. Edificados, né, na rocha, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não abrindo mão, né? Não abrindo mão, porque a pedra que foi rejeitada a pedra. A pedra angular é Cristo. Aleluia. E a pedra angular, irmãos, ela vem de cima. Onde na Bíblia aparece as palavras pedra angular de esquina? Em Efésios 2, Salmo 117, Isaías 28, Zacarias 10, Salmo 117, versículo 22, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, 1 Pedro 2 e 6. E essa pedra angular ou de esquina, que é citada na Bíblia, fica em uma construção em cima ou embaixo? Fica em cima. Ela fica em cima, porque a mensagem de Deus veio do céu, veio lá de cima. A mensagem de Deus, a doutrina não pode vir do lado, não pode vir da esquerda, nem da direita, nem de baixo. A verdadeira doutrina, o verdadeiro fundamento dos apóstolos, dos profetas, veio de lá. Aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor Jesus, e que possamos sempre ser templos cheios do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus.